Veja no ICL Notícias, segunda edição. Crise no STF. Edson Fachin convoca a reunião de ministros após PF apontar possíveis crimes de Dias Toffoli em mensagens de Vorcaro. 01 brigão. Após climão com Michele, Flávio entra em atrito com Ratinho Júnior e ameaça apoiar Sérgio Moro ao governo do Paraná. Rolos no Brasil. Documentos revelam que Epstein tem CPF ativo no Brasil. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Já estamos ao vivo em todos os nossos canais. Nesta quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026, com a formação completa já no N2, na nossa redação em São Paulo. Boa tarde, meus amigos. Juliano Medeiros, Chico Sá. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, professor. Hoje está quente, né? Eu quero que não venha tanta notícia assim até amanhã, né? Pelo amor de Deus. Sou jornalista, vivo disso, mas deixa a gente brincar o carnaval em paz, né? Pelo amor de Deus. A gente já está quase com o pé no carnaval, né? Já pensou se de hoje para amanhã libera os sigilos todos das conversas do Toffoli com Vorcaro, com Tarcísio, com Bolsonaro, com o cunhado do Vorcaro? Pelo amor de Deus. Haja bonecão de Olinda, né, Chico? Meu Deus do céu! Boa tarde a vocês, boa tarde a toda a nossa audiência. Vamos repercutir essa notícia bombástica do dia de hoje. Vamos lá, a gente já trazendo aqui os detalhes dessa história. Eu vou contextualizar para a gente discutir aqui na nossa mesa redonda. Logo de cara, então, a informação que a gente traz é de que o ministro Dias Toffoli, do STF, se tornou mais suspeito do que nunca no caso envolvendo o Banco Master. A Polícia Federal avisou o Supremo que encontrou menções a pagamentos relacionados ao Toffoli no celular do Daniel Vorcaro, gente, o dono do Banco Master. Essa ação da PF levou o ministro Toffoli a divulgar uma nota mais cedo, admitindo que é sócio da empresa Merit e que teria recebido os pagamentos do Vorcaro, no caso, a empresa, né? Mas o ministro também alega que não exerce nenhuma função na Merit e que afirmou ser administrada essa empresa pelos irmãos dele, Dias Toffoli. Hoje teve uma outra atitude que levantou ainda mais suspeita nessa história. O Toffoli, Chico e Juliano determinou que os dados que foram extraídos de todos os celulares apreendidos nas investigações do caso Master sejam enviados ao Supremo Tribunal Federal. E até então, essas informações estavam só com a Polícia Federal. Então, muitos questionam por quê, né? Por que o ministro tomou essa decisão, Juliano? Pois é, Gabi. Bom, vamos retomar a história do começo, né? A gente já falou muito disso aqui no ICL. Há uma controvérsia envolvendo a decisão do Toffoli de puxar as investigações em torno das fraudes do Banco Master para o Supremo Tribunal Federal. Está mais do que evidente, há provas contundentes. Isso levou a decisão do Banco Central à liquidação do Banco Master de que há fraudes ao sistema financeiro que foram operadas pelo Banco Master. Até aí, tudo bem, problema da polícia, a polícia está investigando, vai dizer como é que essas fraudes foram feitas, quem esteve envolvido, quem devia ter fiscalizado e não fiscalizou, quem se beneficiou e por aí vai. Caso de polícia. O Toffoli puxa a investigação para o Supremo porque dos depoimentos surge o nome de um deputado federal, portanto, uma autoridade com prerrogativa de foro, que tem que ser julgado e investigado no Supremo. Passam alguns dias, fica evidente que esse deputado não é central nas investigações da fraude do Banco Master, mas o caso continua no Supremo. E aí começam as suspeitas envolvendo a decisão do Toffoli de puxar o caso para o STF. Já desde o início, a suspeita de que o Toffoli era o sócio oculto de um resort que foi comprado por um fundo ligado ao Banco Master
Ele nunca veio a público dizer se era ou não era sócio, embora a suspeita estivesse gritando, e agora admite que é sócio desse resort. Surgem trocas de mensagens, a gente não sabe qual é o teor, e assim, ficou absolutamente insustentável para o Toffoli seguir à frente dessa investigação. Qual é o problema? O problema é que existe uma coisa muito poderosa chamada corporativismo, e mesmo entre os ministros do Supremo, aparentemente não há uma maioria ainda conformada para forçar o Toffoli a deixar o caso. E este hoje é o grande impasse. Está acontecendo nesse momento uma reunião entre os ministros do Supremo. O Toffoli reafirmou que não se considera suspeito e agora tem um impasse formado, Gabi e Chico, que é quem tira o caso das mãos do Toffoli, né? Se é uma decisão monocrática do presidente da corte, o ministro Edson Fachin, se é uma decisão por maioria, mas não dá mais, porque vai desmoralizar o próprio Supremo Tribunal Federal, que, como o Rodrigo Viana acabou de dizer no ICL Urgente, foi muito importante nesses últimos meses para defender a democracia no Brasil. Totalmente, Chico. Até para acrescentar nessas informações que o Juliano trouxe aqui e te passar a palavra, tem uma reunião acontecendo nesse momento. O presidente do STF, o ministro Edson Fachin, ele justamente está tentando contornar essa crise. Então, o que está acontecendo? Ele foi alertado pela Polícia Federal e está analisando uma eventual suspeição do Dias Toffoli no caso Master. Convocou os demais ministros, para a gente ter uma ideia da gravidade dessa crise, então convocou os ministros hoje à tarde para compartilhar todo esse material que foi entregue pela PF, os esclarecimentos que foram prestados pelo o próprio Dias Toffoli mais cedo, e o nosso repórter, o Kleber Lourenço, aqui do ICL Notícias, disse que o Fachin já tinha consultado outros ministros do Supremo para avaliar até a repercussão daquelas mensagens do celular do Vorcaro com menções ao Dias Toffoli. Então, é nesse momento em que estamos agora. A etapa é ouvindo, os ministros estão conversando nesse momento, é aquela gestão de crise. Exatamente. Né, não deve estar. Eu queria ser uma mosquinha nessa reunião, porque o clima deve estar pesado. Mas, cara, o Toffoli podia ter evitado toda essa bagaceira ao dizer, olha, gente, eu tenho esse negócio, portanto, eu sou suspeito, eu sou parte integrante dessa história aqui, não posso julgar isso. Passa para a primeira instância ou entrega para o Fachin renomear algum outro ministro, se é que a ligação com o STF se justifica, porque é um terreno lá em Trancoso do deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, mas a compra não foi feita, não tem escritura, sabe? Não havia motivo para o Toffoli pedir para ele esse caso. Daí é que aumenta a suspeita de forma... assim, cresceu tanto que não tem mais saída. É ele entregar essa rapadura. Pô, deixa para a primeira instância e salva a cabeça. E salva, de alguma maneira, a imagem do STF. E você está dando a saída, né, Chico? Não é que ele precisa se declarar suspeito necessariamente. Não, Devolve para a primeira instância. Tira do STF. Uma notinha, 2 linhas. Resolvido. O próprio Fachin tinha falado já publicamente sobre isso, né, Chico? Em entrevistas ele tinha dito que o caminho natural, provavelmente, era devolver para a instância inferior. Então, parece que a saída mais honrosa. Pede um conselho ali ao Gilmar Mendes, que tem 200 casos parecidos com esse. Tanto que ninguém nem liga mais para os casos do Gilmar, né? Porque sempre foi assim e sempre será. Mas pede um conselho ali para o Gilmar e vê o que ele faria nessa situação. Isso. E desculpa, Gabi, Imagina. Mas de fato, o Rodrigo também mencionou uma outra coisa agora há pouco, que os ministros, boa parte deles, têm atividades econômicas paralelas. E a gente já criticou isso aqui no ICL, inclusive, como que o Supremo é permissivo quando se trata dos próprios ministros da Corte, né? Então, eles têm universidades, eles vendem palestra, eles vendem serviços, eles mantêm algum nível de sociedade em escritórios, quando não diretamente através das suas esposas, dos seus filhos, das suas filhas. Acontece que, neste caso, não se trata de ter um negócio, não se trata de ter feito um negócio com um banco que fazia fraudes,
O TOEFL, a rigor, não é nem obrigado a saber que o banco fazia fraudes para negociar com esse banco. Imagina se todo correntista que tinha algum negócio com o Banco Master agora for considerado cúmplice dos crimes do Master, né? Claro, e você falava isso desde o começo, né, Juliano? Exatamente, precisa separar quem fez o crime de quem é vítima do crime. Eu vou dar um exemplo assim um pouco atravessado, mas no caso do Epstein, a quantidade de pessoas que foram citadas pelo Epstein, que foram mencionadas pelo Epstein, que o Epstein escreveu para um amigo, nossa, você viu aquela Gabriela Varela lá no ICL? E de repente aparece o nome da Gabriela Varela nos arquivos do Epstein. E de repente, a Gabriela Varela tem relações, ou foi citada nos arquivos do Epstein. Tem que ter um pouco de cuidado com isso. Uma manchete dessas, né, um vídeo na rede social, isso prolifera de uma maneira, Juliano, que você pode acabar com a prejudica muito. Então, não é este o caso. Nós queremos deixar claro aqui, porque o ICL foi sempre muito cuidadoso. Não é este o caso. O caso é que a suspeita de que ele usou a prerrogativa de ser ministro do Supremo para conduzir a investigação de forma a ou ter informações antecipadas sobre a investigação, ou de alguma forma manobrar para que o caso pudesse ter melhores condições para o investigado, para o acusado, que é o Vorcari. Então, essa que é a questão, né? O que nós estamos vendo aqui não é o ministro fazendo negócio, infelizmente isso pode. Na lei brasileira permite que ele tenha um resort, que ele faça negócio. Nem deveria poder, né? Nem deveria poder, Chico, mas infelizmente pode. É um problema estrutural que a gente já criticou aqui. Outra coisa é ele usar a toga, a caneta de ministro do Supremo para interferir nisso, para ou salvar um amigo, ou salvar a si próprio, ou atender um pedido de quem quer que seja. Essa coisa do celular é muito emblemática, né? Essa decisão, Chico. Por quê? Querer que esse caso, né, esteja ali direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Sim, fica tudo muito suspeito, né? Fica a nuvem cobrindo tudo. Ela joga aberto. Eu sei que muita gente fica com um certo receio, com medo, cuidado. Olha o lavajatismo, porque fica o trauma da Lava Jato é muito pesado ainda. Só que a gente tem que começar a separar didaticamente, pedagogicamente as coisas. A Lava Jato é uma esculhambação, é um conluio de Ministério Público com juiz, com todo mundo, com STF, com tudo, porque o STF deu aquela força também, deu a moral no auge da Lava Jato. Sabido, tem lá na Vaza Jato, que é a série de reportagens do Intercept Brasil, está lá, conversas, o Deltan Dallagnol dizendo que confia em certo ministro, foi esculhambação generalizada. Mas tem muita gente traumatizada ainda com a Lava Jato e acha que tudo é Lava Jato, que a gente está sendo lavajatista. Gente, é imoral, um ministro do STF não pode estar com esse tipo de coisa, sabe? Não pode. Não é só o conluio de um juiz com um promotor, como o caso Lava Jato, que foi a maior fraude processual da história. Mas o Toffoli, em outro patamar, também é imoral. Claro. Sabe? Não dá para ficar passando pano desse jeito. Ele teria, primeiro, que cuidar, zelar pelo nome dele, e não ter esse tipo de sociedade. Uma vez tendo, que a lei permite, chegava na hora, ouviu falar do Banco Master, pelo amor de Deus, se benzia e dizia, tô fora. Primeira instância neles. Tô fole. Tô fole. Desculpa, gente. Você tá bom, professor? Irresistível. Você tá preparado pro carnaval, professor? Como é o meu, queria dizer? Tô fole. Tô fole. E passa para quem é de direito. Um acento pode mudar tudo, né? Muda geral. Mas permaneceu, teimou com isso na mão, até agora, quando surge a coisa bombástica na mão da Polícia Federal. Porque quem viu ou quem passou perto disse que é um negócio para derrubar tudo. Aliás, pode completar, Juliano. Depois eu acho que só para reforçar esse raciocínio do Chico, porque, gente, o fato da Lava Jato ter sido uma grande fraude processual, dela ter sido orientada por interesses econômicos e geopolíticos poderosíssimos, que tinham como propósito arrebentar com a Petrobras, arrebentar com a indústria de infraestrutura do Brasil. A indústria de engenharia do Brasil, Gabi, respondia por 5% da indústria de engenharia do planeta Terra. Quando a Lava Jato chegou, hoje é menos de 1%. Então, óbvio que tinham interesses geopolíticos por trás. Mas mesmo esses interesses geopolíticos
não significa que foi a CIA que botou 100 milhões de dólares na conta do Pedro Barusco, gerente da Petrobras na Suíça. Não quer dizer que aqueles deputados do PP e do MDB, porque a Lava Jato não pegou nenhum deputado do PT ou do PSOL ou do PCdoB, pegou só Centrão. Não quer dizer que os deputados do Centrão, que estavam envolvidos com a Lava Jato, não fossem corruptos. Então, uma coisa é a gente entender o que é o uso político da justiça para perseguir adversários, aquilo que se chama de lawfare. Outra coisa é a gente entrar numa paranoia onde qualquer suspeita contra qualquer um que não seja meu inimigo frontal, tem que ser abafado, né? E eu acho que a gente tem que ser muito responsável nesse momento. Ninguém está condenando o Toffoli, dizendo que ele tem que ser preso, dizendo que ele cometeu um crime, e embora haja a possibilidade que ele tenha, inclusive, cometido crimes, sim. Mas que ele imediatamente se afaste do caso para que os órgãos competentes, no caso o CNJ, possam averiguar a conduta dele e verificar se ele atuou de acordo com o que diz o Código da Magistratura, né? É isso, Juliano. Acho importante fazer esse posicionamento aqui, Chico, porque realmente a gente tem que, por exemplo, pegando aqui os comentários, né, na nossa audiência, levanta, claro, os suspeitos. Ana Maria Barros, por exemplo, diz: Toffoli puxou o processo para si proteger, muito mais do que defender os outros. É o que então, está imprimindo geral, né? Porque esse amor todo por esse caso, eu quero esse caso de todo jeito, gente. Quando o Fachin, todo mundo já tinha cantado a bola ali, ou dado, pelo menos soprado no ouvido dele, que isso era bronca. Aí chegou ao ponto de ter que ter essa reunião hoje. Tomara que bata ali 10% de bom senso e ele diga, realmente é um caso que não pode ficar na minha mão. E como o Chico já disse, não é a primeira vez que o ministro fez isso, tá, gente? Faz isso. É que talvez a insistência do Toffoli é que tenha criado essa condição. Porque a teimosia. Muitas vezes ministros do Supremo fizeram movimentos que nós poderíamos considerar pelo menos estranhos, pelo menos suspeitos. Gilmar Mendes, como o Chico mencionou aqui, o próprio Fux. O Cássio Nunes teve agora o caso do escritório do filho dele. Exatamente. Então, tem que botar uma regra na zona. Olha, bota uma regra ali na zona. Tudo tem regra, até pelada de futebol tem lá regra. De conduta dos STF. Um código mínimo. Olha, se eu sou sócio do escritório ou alguém da família é sócio, não posso entrar em causa aqui. Separa. Não posso ser patrocinado numa farra nababesca, seja em Lisboa ou em Nova York, por pessoas que estejam sendo julgadas por mim. Ponto 2. Até você faz de cabeça um código desse. 4 pontos você mata. Valendo para todo mundo. Porque os ministros bolsonaristas eles estão na mesma sinuca. É que eles não têm aparecido muito agora, porque esse caso bateu com o Toffoli e teve antes a polêmica com o Alexandre de Moraes. Mas outro dia um filho do Cássio Nunes estava lá, enfiado também, uma causa gigante, tem escritório de advocacia com a causa milionária junto ao STF. Pô, não dá. Isso também não dá para o juiz lá da comarca, sabe? Não dá também para o juiz da pequena cidade fazer isso também. O cara vai lá, tá almoçando com o dono lá do armazém de construção da cidade. Depois vai à tarde ele está julgando o dono do armazém de construção da cidade. Não dá. Ele tem que parecer honesto, ser honesto e por aí vai. O critério da impessoabilidade, né? É um critério fundamental. É tudo gente que ganha muito dinheiro. Assim, não, coitado, ele precisa fazer um bico ali para juntar um pouquinho, para ver se viaja, para ver se tem férias. Gente, esse pessoal ganha bem pra cacete, 45 mil, fora os benefícios. É o teto, né? Tá bom, larga essas firmas velhas de família, larga tudo e vai cuidar da vida de juiz. É um juiz. Respeita aquela toga e vamos embora. Exato, o Chico. E até isso tem repercutido no próprio Congresso. O senador Alessandro Vieira protocolou hoje uma representação junto, né, à Procuradoria-Geral da República para que a PGR se manifeste apresentando ao STF um pedido de suspensão do ministro Dias Toffoli. E aí, a atualização que a gente tem agora de momento é que o Edson Fachin, então presidente do Supremo, já encaminhou o relatório para a PGR se manifestar. O senador é relator da CPI do crime organizado no Senado
e defendeu uma investigação de corrupção contra o ministro. Vou explicar. Hoje ele deu uma entrevista, o senador, ao ICL Notícias, primeira edição, e disse que é necessário apurar a existência de uma estrutura utilizada para a transferência dos recursos. Então, o senador disse que se ficar comprovado que empresas teriam sido usadas como um canal para esses repasses financeiros ao ministro, a tipificação penal seria clara. Corrupção. Vamos assistir ao trecho dessa entrevista, a gente volta a conversar aqui. Vamos lá. O Brasil só vai ser uma democracia de verdade, uma república de verdade, quando todo mundo estiver submetido à mesma lei. E a gente já teve presidente da República preso, ministro, enfim, todas as instâncias, tudo quanto é posição, mas não na cúpula do judiciário. E eles são seres humanos, eles erram e eventualmente podem cometer crimes. E eles têm que ser investigados e sancionados se for o caso. Então, essa foi a declaração, você pode achar até a entrevista completa, junto com a nossa turma lá, a nossa equipe do N1, com o senador Alessandro Vieira, que protocolou hoje essa representação com a PGR, Chico. Não, importante, mas você pega qualquer festival de declarações de oposição da situação, nos leva todos ao código, à necessidade de um código para regular isso. É a mesma história, tem que regular e colocar uma regra para que, pelo menos daqui por diante, não aconteça mais um episódio como esse do Toffoli. Pingou lá na mesa do Cássio Conká, lá do bolsonarismo, um processo que tem o filho envolvido do escritório de advocacia. Não posso. Mesmo vale para Toffoli, vale para Alexandre de Moraes, para todo mundo. Não dá, cara. É isso, essa autodeclaração, né? Sim. Mas acredito, Juliano, que até o momento já tivemos vários pontos ali de inflamação desse caso desde que ele surgiu. Até a gente está chegando ao final da operação da Polícia Federal, da investigação, na verdade. A gente teve operação de novo nessa semana, mas acho que o caso entrou num patamar diferente agora, né? Essa apuração tomou um rumo diferente. É reta final, né? Quer dizer, é meio impensável que o Toffoli siga à frente do caso, enfrente, né? Toda a corte, né? Quer dizer, enfrente o que parece ser, se não um consenso, pelo menos um sentimento majoritário, pelo que a gente está vendo aí nas fontes da imprensa, de que ele não deve continuar à frente do caso, né? Então vamos ver como é que ele se comporta. Eu acho que vem o carnaval, né? Isso de alguma forma vai beneficiá-lo, porque o tema vai sair um pouco da agenda do país, mas assim, isso na semana que vem está de volta. Vamos lembrar que a gente tem alguns pedidos de CPI que estão na fila, né? Eu já manifestei aqui, acho que a ideia de uma CPI do Master é atravessar um trabalho sério que a Polícia Federal e que o Banco Central estão fazendo para jogar para a plateia, jogar para a torcida. Imagine uma CPI do Master coordenada pelo Centrão e pelo bolsonarismo, porque a esquerda não tem maioria na Câmara, pessoal. Nem no Senado. Então vai ser uma CPI, CPMI para jogar para a torcida, tá? E manter... E para se defender. O Centrão precisa dessa CPI. Claro. Vai virar uma baita defesa deles. Claro. Então eu não acho que é o caso disso ir para... Ou seja, a Câmara dos Deputados do Senado não vai revelar nada com mais critério, com mais cuidado, com mais profundidade do que a Polícia Federal. Sim. A Polícia Federal, aliás, tinha sido irretocável na posição. Vão atrapalhar a Polícia Federal. Vão atrapalhar. Então, eu acho que essa CPI pode ser um belíssimo tiro no pé. Mas daqui a pouco, se o Toffoli continua insistindo, vem o Centrão e bota a CPI do Master e mantém-se. Então, assim, eu acho que o Toffoli não ganha nada com isso, né? O Brasil não ganha, claro, democracia, transparência, mas ele próprio não ganha. Então, eu acho que, de fato, chegamos num patamar onde eu só vejo a hipótese de recuo forçado ou voluntário. Vamos ver o que acontece. Exatamente. E olha que o Toffoli ainda está tendo uma certa proteção do bolsonarismo por conta de algumas atitudes dele lá no STF. Como, por exemplo, ter plantado um general bolsonarista dentro do gabinete dele. Como, por exemplo, ter chamado o golpe de 64 de movimento de 64. Então, ele acenou um pouco para o bolsonarismo e ele tem um pouco de apoio no momento deles. Não, eu queria trazer uma atualização aqui, Chico, porque a nossa equipe está acompanhando essa decisão. Então, olha só, o Fachin primeiro mandou o relatório para o próprio ministro Dias Toffoli
ele se manifestou e disse que não há impedimento para que ele se afaste da relatoria. E aí sim o Fachin mandou, a partir dessa resposta, o relatório da Polícia Federal para a PGR se manifestar também, Sim, junto a esse posicionamento do próprio Dias Toffoli. Fez o certo. Se o Toffoli resolve continuar cego, ou fingindo de cego, ou tentando enganar todo mundo com isso, não dá. Ele deveria ser inteligente e passar deixar o bonde correr sem ele na parada. Agora, tem um outro elemento que eu quero até incluir aqui, gente, porque de manhã houve essa entrevista, né, da nossa equipe do N1 com o senador Alessandro Vieira, e muita gente pergunta acertadamente sobre o Ibanez nessa história, né, no caso Master. Então, como que ele entra nessa equação? Aí até uma certa maldade da nossa audiência, que eu gosto de maldade, quando é maldade política, porque o senador tem muita proximidade com o Ibanez. Justamente. E o senador não tem cobrado o Ibanez como cobra... Mas era isso que eu ia dizer, Chico. O que aconteceu? A nossa equipe perguntou para ele, tá, mas e uma quebra de sigilo? Como é que fica o Ibanez nessa história? E ele disse que não tem elementos, não há indícios para pedir a quebra de sigilo do governador. Tem que ser para todo mundo. Você vai proteger aqui, proteger lá. Você não pode reclamar do Toffoli que está protegendo alguém, né? Perceba como a política, ela é cheia de... Quando entra no caso da polícia, a política vai ter isso, gente. E bom que a gente tem uma audiência qualificada, inteligente, que já Claro, soube, perguntando soube fazer a leitura, né? sobre como é que o Centrão se envolve nessa história, né? E os nomes que não estão sendo citados, que não estão aí nos holofotes. Mas o governador Ibanez Rocha tem aparecido mais e aqui no nosso chat, né, questionando a nossa audiência, acertadamente prestando atenção nisso. E foi um questionamento que o César Calejão fez hoje. Mandar um abraço aqui para o Silvio também, que está nos assistindo agora, grande militante das causas das pessoas com deficiência, um ativista importante aqui da cidade de São Paulo. Necessário. O Silvio está ao vivo aqui, um abraço, Silvio, sempre na audiência do CL. Muito bom. Muito bom. Então, essa é a atualização aqui, mas eu achei também considerável aqui essa manifestação, né? A gente já tem, então, um posicionamento do próprio Dias Toffoli, acho que não vê, ele mesmo não está vendo alternativa, né? Quando diz que não tem impedimento. Tem hora que o homem cega, né? Diante de algumas causas, diante de alguns projetos pessoais, ou diante do patrimônio, do crescimento do patrimônio. Tem hora que o homem vira ali um bicho passional, maluco, e cega. Parece o caso. Mas ele, como nós já discutimos aqui, nesse momento ele deve estar... Ele não vai dizer sou suspeito, isso ele não vai fazer. Nem a PF disse. Exatamente. A PF não fala que ele é suspeito. Né? Mas ele poderia jogar o caso para a primeira instância. Ou seja, não precisa assumir, né, as suspeitas que estão sendo levantadas sobre ele, tira esse problema do Supremo, distensiona, né, arrefece a crise que está se criando e, a partir disso, ele poderia, enfim, ficar um tempo aí, como se diz, submerso, né? Deixa passar e espera que o caso esfrie. É isso. A gente, claro que aqui no programa este caso não vai esfriar. Não vai esfriar. Aqui é calor sempre. Então tá bom, vou te liberar nessa quinta-feira. Muito obrigado, amanhã estamos de volta. Enquanto. Amanhã a gente volta de roupa de carnaval, assim, já no clima. Pode tudo, vale serpentina. Se o nosso noticiário permitir, né? Vou perguntar para a nossa diretora, para o nosso diretor, já se tem pode muita vir gente aqui nos bastidores, glitter. Na nossa equipe, que já está festejando o carnaval. Mas a gente está aqui no bloco da Só no sábado. É isso aí. Rodrigo Viana, o mais indignado dos jornalistas brasileiros nessa Boa, garoto! E com razão. Será que vai ter carnaval no Taiaiá? Talvez tenha. Sim. A Lalaô no Taiaiá. A Lalaô no Taiaiá. Aliás, foi a chamada ali do Célio Urgente, né? Foi o ministro Taiaiá, né? O ministro Taiaiá. Eu acho que é um bom nome para ele. Não, já pegou. Você deu, já pegou. É isso. Vamos adiante aqui, mas mandou para a PGR agora se pronunciar, né? Isso, Fachin. acabou de sair. Acabou de sair, eu vi vocês falando. O bastidor é que os ministros acham que a melhor coisa é ele sair rápido, no caso Master. Gente, poxa, o que é? Quanto mais ele ficar, vai prolongar a crise. Não tem ali um amigo, aquele amigo decente que diz, que bobagem é essa, meu velho? Você nunca foi tão burro assim, agora está cometendo esse pecado? Pois é.
Larga isso, rapaz. A gente vai ficar um bom tempo, tem vários desdobramentos desse caso aqui, que a gente ainda vai contar para vocês. E, pessoal, eu acho que... Olha, Chico, a gente tem falado muito sobre como esse sistema tem se organizado, né? Que é um sistema de elite que tenta, assim, ao invés de tentar administrar essa crise, enfrentar o problema na estrutura, na verdade, ele permite esse sistema que ela se perpetue, né? O interesse é esse, para garantir o poder dessas elites. Eu acho que esse caso do Banco Master, ele é didático em tantos sentidos que a gente tem conversado. Total. Aqui no ICL. Total. Eu ia falar do Epstein, porque aí você citou o Vorcaro, é no mesmo embalo. Rapaz, é impressionante você ver o tempo que o Epstein demorou para alguém para a imprensa, a valorosa e independente imprensa de Nova York, por exemplo, dar uma notinha. Os repórteres... A história, né? Tem uma repórter... A que estava grávida, né? A repórter... História. É a primeira vez que a história veio à tona, ela foi, assim, teve carro na porta da casa dela, intimidando e tudo. A repórter volta, escreve... achando que ia ter, pela primeira vez, iam falar, já com vários casos não era só de assédio, não, ele pagando, tentando comprar com bolsa de estudo, não sei para onde, artistas jovens, e as matérias, quando saiu na imprensa, era se tratando como um grande Gatsby, como um magnata do luxo nova-iorquino, mesmo escrito de forma diferente pelos repórteres. Então, esse é o tal do sistema. Essa história é muito emblemática. Demora para um coitado de um repórter, às vezes, mostrar que, olha o Vorcaro aqui. Imagina quantos repórteres no Brasil não tentaram mostrar que o Vorcaro não podia pagar aquele CDB de 140%? Mas tem uma espécie de um pacto que passa por cima das redações tradicionais também, né? Aí bloqueia, tanto em Nova York ou em São Paulo, Brasil. A mesma coisa. Bloqueia as matérias. Que permite com que esses personagens muitas vezes saiam impunes de histórias assim, né? No caso da repórter que o Chico citou, me marcou muito porque o Jeffrey Epstein, ele deu uma passadinha na redação, conversou com o diretor da redação e aí... uma revista, não sei se qual é... Isso. Sim. E aí o chefe da repórter avisou, olha... a gente não vai mais dar essa reportagem. Sua matéria subiu no telhado. Exatamente. E aí, a partir disso, ela sofreu várias ameaças. Enfim, é tudo feito para manter realmente essa estrutura de poder funcionando, né? E o FBI também. Só para explicar como funciona essa... Você pode trocar por instituições brasileiras, mas... E o FBI, quando as vítimas já assim, famílias inteiras devastadas... tentava, porque primeiro eles alegavam, não, mas aconteceu, ele teve uma história com você lá nas Ilhas Virgens, ou então lá no rancho dele no México. Não vale aqui em Nova York, você tem que ir para o FBI. Aí quando as famílias iam para o FBI apagava, a pessoa começava a sofrer ameaças. Então é um horror. Essa é a proteção do velho sistema. Uhum. E aí, Chico Sá, é muito importante essa aula que a gente vai ter hoje no ICL, que as pessoas ainda dá tempo de se inscrever em icln2.com.br para deixar o seu e-mail e aí você vai receber o link sendo avisado de que essa aula está começando, porque justamente a discussão é essa, né? Que é algo que existe desde que mundo é mundo, e claro que a gente tem as nossas particularidades aqui no Brasil, a nossa desigualdade, né, que é muito latente, enfim, como é que funcionam as nossas elites, mas em alguns pontos a gente trouxe aqui o caso do Banco Master, trouxe aqui o caso do Epstein, em como eles, em alguma medida, eles se encontram, né, que é no fim da manutenção dessas elites. Então, acho que é muito importante a gente entender o funcionamento, a engrenagem, né? Como é que você derruba uma estrutura que é tão poderosa, Rodrigo? Gabi, o interessante é que essa aula aqui faz parte da pós, né? Da pós-graduação do ICL. Mas mesmo que você não esteja inscrito na pós, você pode fazer essa aula de hoje até como uma espécie de um aperitivo do que é a pós-graduação. Né? A aula é aberta, você faz a aula de hoje, ela é aberta, e tenho certeza que você gostando, você vai depois fazer pós-graduação aqui do ICL, né? Já é a segunda sobre teoria crítica da sociedade. Então,
é uma aula aberta que integra o curso, mas ela é livre para que qualquer um possa fazer. 8 horas da noite hoje. E é gratuito. Isso, é só se gratuito. inscrever no link que você recebe gratuitamente. Vale muito a pena para entender, e também a gente fala sobre isso todos os dias aqui no ICL, né, gente? No ICL Notícias. Então, é uma oportunidade para entender como é que funcionam essas estruturas e como é que a gente combate isso, no fim das contas, né? Como é que a gente faz com que essa casa caia para esse pessoal, né? Porque... Deu uma rachadurazinha nessa casa, isso, né? nessa estrutura, né, Chico? Boa. Então vai lá, gente, cln2.com.br, ao vivo e gratuito, hoje, 8 horas da noite, não deixa de participar junto com a gente, QR Code aqui na tela também, para quem quiser apontar o celular. E claro que a gente continua falando do caso do Banco Master, tem atualizações também envolvendo o TCU e o Banco Central nessa história, tá? Então o ministro Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União, limitou o acesso do Banco Central aos autos do processo que apura a atuação do BC na liquidação do Banco Master. Então, o ministro alterou a classificação desse caso para sigiloso, com exigência de autorização específica para a leitura das peças. Então, com a decisão do ministro, o Banco Central foi autorizado a ver só o parecer da área técnica na própria corte. Antes, o BC tinha acesso automático aos documentos, justamente porque é parte interessada desse processo, né? Agora precisa dessa autorização específica para a leitura dos documentos. Então, isso muda de cenário. Uma atitude estranha do ministro, né, Gabi, para dizer o mínimo, porque o Banco Central é a agência reguladora do sistema financeiro no Brasil. Isso. E o TCU está tratando desde o começo, não o TCU como um todo, mas esse ministro está tratando o Banco Central, desde o início do caso Master, como se o Banco Central é que fosse suspeito. Sim. O suspeito é o Master, aliás, mais do que suspeito, foi liquidado já. E esse ministro, no primeiro momento, tentou travar a investigação, tentou cancelar a liquidação e agora ele dificulta o acesso aos autos que estão lá no Tribunal de Contas da União, como se o Banco Central fosse suspeito. Inclusive, a gente tem lideranças políticas falando sobre isso, né? Justamente. Aqui, só para dizer qual que é a justificativa oficial, tá? O TCU diz que essa medida foi solicitada pela própria Secretaria-Geral de Controle Externo, que é do TCU, com o objetivo de evitar vazamentos, inclusive de informações que já são consideradas sigilosas pelo próprio Banco Central. O senador Renan Calheiros foi quem se pronunciou, Rodrigo. Você falou sobre isso, né? O senador do MDB, que preside a Comissão de Assuntos Econômicos, disse que o ministro Jonathan de Jesus foi chantageado pelo Centrão para que revertesse a liquidação do Banco Master. Vamos ver essa fala, a gente já volta a conversar e chamar nosso convidado. Vamos lá. Eu contei para o ministro Fachin o clima de constrangimento do Tribunal de Contas da União. Eu tive lá, conversei pormenorizadamente com o presidente Vital do Rego. O Centrão chantageou um ministro do Tribunal de Contas para que ele acabasse com a liquidação do Banco Central. Ele hoje decretou sigilo das informações para o Banco Central e para os próprios ministros do Tribunal de Contas da União, porque a simples remessa dos procedimentos que ele abriu, coitado, chantageado, vai elucidar tudo o que eu falei desde o primeiro momento. A gente vai chamar o Fábio Chape para acompanhar a gente nessa discussão, na nossa mesa redonda. Oi, Fábio, prazer te receber aqui na N2, bem-vindo. Bem-vindo. Tudo bem, pessoal, obrigado. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Gabi, boa noite, Chico. Boa noite, querido. É isso. O Fábio, a gente trouxe aqui essa declaração do Renan Calheiros, né, do senador, mas trazendo justamente esse componente novo, né? O TCU justificando que é um órgão ali, uma secretaria que é do próprio TCU, que teria pedido por conta de um sigilo do caso, né? Mas por que isso agora? Para a gente começar aqui a nossa conversa. A gente observa que num caso que a cada dia que passa pede mais luz, e o que a gente tem visto é ele ficar cada vez mais escurecido, cada vez mais difícil de enxergar o que está acontecendo. Basicamente, o que a gente tem visto é uma luta do jornalismo contra as instituições que tentam se autoproteger de uma maneira muito intensa, muito forte.
Só que se eu tiver que fazer uma aposta, eu aposto que não vai ser possível varrer para baixo do tapete os detalhes, os meandros do escândalo do Master por mais muito tempo. A gente está prestes a ver tudo a ser escancarado. Não, o mais louco também dessa história é que o STF, principalmente na figura do Toffoli, virou o grande assunto por causa dele mesmo, por não ter passado esse caso adiante. Aqui era para a gente estar falando de coisas absurdas que estão acontecendo. Para vocês terem ideia, esse caso Master, assim, ele tem gerado umas consequências tão malucas ao ponto de... Sabe esse serviço de cemitérios privatizado aqui em São Paulo? Sim. Agora é do BRB. Pertence ao BRB? Pertence ao BRB, porque o Master deu como garantia... O Master, o cunhado do Vorcaro... O Zettel. Era sócio nesse negócio dos... Cemitério privatizado. Negócio milionário dos mortos. Era só... da campanha do Tarcísio e do Bolsonaro em 2022, não esqueçamos. Bem lembrado. Bem lembrado. Então, ele já era sócio do negócio aqui em São Paulo. Como tinha... o Master tinha que dar um crédito, assim, pelo menos que tivesse baseado em alguma realidade e não só a parte podre que já havia passado para o BRB do Ibanez Rocha. Aí passou, não, vou te passar um negócio bom lá em São Paulo. Você faz negócio com morto não volta para reclamar e tem dinheiro na tua conta todo mês. Entrega um serviço aqui de cemitério de São Paulo. Está na mão, é o Banco de Brasília que está cuidando dos enterros aqui em São Paulo. Que barbaridade. Pegando a grana que era a grana do cunhado. Está indo para o mar. Só para você ver coisas que a gente poderia estar falando. Sim. Tá em cima do Toffoli, porque ele não sai, ele sentou em cima da bomba e não deixa correr como deveria. Não, era um escândalo que era para ser um escândalo financeiro. É um escândalo financeiro, sobretudo, né? Com ramificações políticas, com a questão dos fundos de previdência, que é uma questão gravíssima, né? Você pegar o dinheiro dos aposentados do serviço público no Rio de Janeiro, no Amapá, principalmente, são os dois estados, né? Que a gente tem visto mais. E esse dinheiro, em parte, desapareceu, né? Colocando em risco a aposentadoria. Mas, em vez de a gente estar falando desses temas, né, desdobramentos financeiros ou previdenciários, a gente está falando do STF. Ele viu a casca de banana do outro lado da rua e foi lá escorregar. Exatamente. E levou a casca de banana para os outros ministros escorregarem juntos também. Por isso que é grave. E o envolvimento do Toffoli, Rodrigo, ele deixa de ser um caso de política e rapidamente está se transformando num caso de polícia, né? A gente vai ver qual vai ser a reação aí dos outros ministros do STF. Está um pouco confuso ainda essa situação. Se o Fachin pode tomar a decisão monocrática de declarar a suspeição do Toffoli, ou se vai ser uma decisão colegiada. Eu ouvi conversas até que seria uma reunião secreta, uma decisão colegiada e anônima, né, a decisão. A ver como isso vai se transformar. É o tipo de decisão que a melhor coisa é convencer o ministro a tomar a decisão para que ele não fique exposto também, né, a uma decisão dos outros colegas. Por enquanto ele está resistindo na cadeira, Gabi. É o que eles estão tentando fazer, né, Rodrigo, nessa contenção ali, nessa reunião. Como vocês disseram, né, foi o próprio Toffoli que puxou esse caso do Banco Master para o Supremo Tribunal Federal, justificando com a menção a um deputado federal, né? Então, um caso de foro de prerrogativa de função, né, o foro privilegiado, então a gente vai puxar aqui para o Supremo. Essa foi a justificativa ali na época. Tem também, Rodrigo, acabou de sair uma notícia do presidente Lula se manifestando a respeito disso. Ele disse a aliados que a permanência do Dias Toffoli na relatoria do caso Master está se tornando insustentável diante dessas novas revelações que foram levantadas nesse relatório da Polícia Federal. Então, é uma novidade o Lula dizendo ali, por enquanto, para aliados que não tem como, que está insustentável. Embora seja uma escolha do Lula, é o Lula que escolhe o Toffoli. Mas já foi alvo também, né? Até em julgamento. Um político tão sábio que também comete seus pecados, né? Quem não comete? Comete esse erro monumental de nomear o Toffoli. Depois o Toffoli dá o troco. Em agradecimento à nomeação, o Toffoli não deixa o Lula ir para o enterro do próprio irmão. Aí o Lula começa a ficar fulo da vida com o Toffoli
e deve estar dando risada agora. Dizem que na posse, ou mais recentemente, o Toffoli se encontrou com o Lula e falou: eu me arrependo muito de ter feito aquilo, ter impedido o senhor de ter ido ao enterro. Na época parecia que o Lula estava acabado, né? Então o Toffoli, de maneira oportunista, jogou: o Lula já era, eu vou mostrar aqui que eu não tenho mais nada com ele. E tomou uma decisão que, assim, absurda, né? De maltratar. Contra a lei. Só para lembrar que o Toffoli, ele, no passado, né, ele impediu o presidente Lula de ir ao velório do irmão dele. É isso que o Chico estava falando. Então, era disso, mas só para deixar claro para as pessoas do que o Chico está falando. Na época da Lava Jato, né? Isso, na época da Lava Jato. E o Toffoli fez esse giro para a direita, né? Gabi, Chico, Fábio, e fez giro para a direita, deu aquela declaração de que 64 tinha sido um movimento. Tinha sido um golpe. Dentro da Faculdade de Direito. E levou um general para dentro do STF, para dentro do gabinete dele. Para ficar ali de assessor especial, para agradar o bolsonarismo, agradar os militares. Uhum. Ele fez uns gestos, pelo amor de Deus. Né? Pois é. Fábio. A gente vê uma situação cada vez mais insustentável do Toffoli. O próprio Lula, ele se manifestou umas 2 semanas atrás, mais ou menos, dizendo que não dá mais para o Toffoli permanecer na relatoria desse caso. E o que a gente vai ver a cada dia que passar, o Lula ir mais nessa direção. Não vai ter sustentação por parte do governo federal, algo que o Toffoli tem feito nas últimas semanas, talvez nos últimos anos da vida dele. A gente viu que a venda do Taiaiá ali foi por volta de 2021. Hoje, 2026, a gente pode começar a se encaminhar pela primeira vez na história do Brasil para o impeachment de um ministro de STF. E o Toffoli continuar segurando essa situação, ele só prejudica os pares, só prejudica a instituição, e a batata quente, ela não está só com o Toffoli nesse momento. Dá para dizer que a batata quente está com o STF inteirinho. Esse é o problema. Enquanto ele se mantém agarrado no caso Master, ele está prolongando a crise e jogando a crise para dentro do STF. Uma crise que não era do STF. E está encobrindo toda uma pauta inteira que a gente podia estar falando aqui da lista de deputados do Centrão envolvidas com o Banco Master, os senadores, quem são os amigos do Ibanez Rocha, que estão protegendo o Ibanez Rocha. Tem assunto, por que o Cláudio Castro não está na roda ainda? Porque o Toffoli atravancou a pauta. E eu acho que ele joga com isso, né, Chico? É tanta gente que vai aparecer. Agora que a PF conseguiu quebrar a senha, né, vamos dizer assim, a criptografia do celular do Vorcaro, tem muita gente além do Toffoli. Que o Toffoli chama mais atenção porque ele é simplesmente o relator do caso. Mas eu acho que ele joga com isso também. É tanta gente ali que se for fazer uma limpa, vai acabar atingindo também o legislativo. Então vamos segurar a onda, vamos negociar, tentar uma saída negociada. Mas se ele errar a dose aí, e eu estou achando que ele está errando muito desde o começo, ele pode cair e pode se tornar mais grave ainda, né? Nesse momento, talvez ele consiga colocar panos quentes saindo do caso. Agora, se ele insistir, pode chegar numa situação dessa, de fazerem barulho com impeachment, com tudo. Né? Em vez de centrar fogo contra o Alexandre de Moraes, podem centrar agora primeiro no Toffoli. Né? Já pediram investigação de corrupção, a gente citou agora o Alessandro Vieira, eu já vou trazer mais elementos aqui do nosso Congresso. Pode ir lá, Fábio. Lembrando, pessoal, que o Toffoli tentou evitar que os celulares sofressem uma varredura, né? Ele levou os celulares do Zetel, do Vorcaro, para dentro do STF e começou a ser avisado: ministro, a cada dia que se passarem os celulares aqui dentro, isso nunca tinha acontecido antes, né? Os celulares ficarem aqui dentro do STF, maiores as chances dos dados serem apagados dos celulares e a extração dos dados poder ser feita posteriormente. Então, além de tudo, essas mensagens que foram reveladas, que vão ser reveladas, mas que já existem indícios de pagamentos e tudo mais, o Toffoli tentou evitar qualquer custo que elas fossem vazadas. Gente, Rodrigo, Chico e Fábio também, quero trazer mais componentes aqui. Agora há pouco falei do Renan Calheiros, eu vou trazer mais uma vez essa história para dar um pouco do termômetro de como isso realmente, a situação está muito grave. O coordenador da comissão do Senado que acompanha as investigações das fraudes no banco, o Renan Calheiros, ele marcou para o próximo dia 24 o depoimento do Daniel Vorcaro
E qual que é a história aí que eu quero que vocês prestem atenção? Os investigadores desse caso fizeram um alerta. Um material que foi colhido até aqui pela Polícia Federal, um caso que está quase assim, prestes a ser concluído, tem potencial para, segundo os investigadores, palavras deles, resetar a República. Essa é uma apuração da Andréa Sadi, do G1, e um aviso, vamos dizer assim, de que esse cenário se agravou, foi transmitido aos ministros do Supremo. A gente falou agora há pouco que eles tiveram reunião e eles veem como inviável justamente a permanência do Toffoli como relator desse inquérito. E para o Metrópolis, os ministros do governo Lula disseram que o material tem potencial explosivo. Então, mais uma apuração nesse sentido. Eles disseram, é TNT puro. O que eles estão dizendo é que, muito para além de Toffoli, as outras coisas que vão aparecer na transcrição desse material, é isso, né? Exato, é muito material que foi colhido. Enfim, agora há pouco a gente falava de outros parlamentares do Centrão que têm interesse. Tem presidente de partido. Governador. Então, vai mexer com a elite também do Legislativo. Que é só esses fundos de previdência estaduais, aí você tem Amapá, do Alcolumbre, que é amigo do governador de lá. Aí você pula para o Rio de Janeiro, você tem o Cláudio Castro e todo o bolsonarismo. Você pula para Brasília, a mesma coisa com o Ibanez Rocha. Você vai para o estado do Amazonas, também tem lá. Prefeitura de Maceió, também. Tem 52 prefeituras no interior de São Paulo. Tudo isso foram negociações políticas. Tem político no meio. Negociação direta com o Vorcado, porque cada um mandava, vou mandar 1 bilhão, vou mandar 900 mil, 900 milhões, e por aí vai. Era coisinha pouca. Era uma maneira de injetar dinheiro no banco, né? Para o banco poder crescer e ganhar musculatura. Exatamente. Aí você pega o cemitério aqui de São Paulo. Pois é. Que como é cemitério, lembra até o Bem Amado, viu, Fábio? Aquele seriado antigo lá, com a história do cemitério. Lembra uma coisa folclórica, mas é uma coisa milionária. É grana pra cacete. Aqui na administração do Ricardo Nunes, amigo do Tarcísio beneficiado com 3 milhões do cunhado do Vorcaro, por sua vez, amigo de Bolsonaro, que recebeu mais 2 milhões para a campanha. Tudo isso são assuntos que eu adoraria estar aqui falando. Se o Toffoli largasse a bomba da mão dele e colocasse para quem tem independência para apurar. Pode ser que o carnaval... Chico, uma coisa... Desculpa, Rodrigo. Uma coisa que me chama muito a atenção é como isso vai impactar o tabuleiro eleitoral de 2026. Essas mensagens ainda nem foram vazadas. A gente tem cerca de 1 mês e meio, aí mais ou menos, para as descompatibilizações. Quem vai concorrer nessa eleição de 2026 precisa tomar a sua decisão também baseado no que vai vazar dessas conversas nas próximas semanas. Se vai resetar a República de fato, isso vai acontecer muito rápido, porque em cerca de 1 mês e meio a gente precisa ver muito político se movimentando, ou descompatibilizando, ou permanecendo no cargo, arrancando os cabelos, porque até 4 de abril, quem estiver no Poder Executivo precisa abrir mão do Poder Executivo para concorrer em outras eleições. Né? Bem lembrado, Fábio. Tem essa data aí limite. E o potencial é tão pesado desse escândalo que um político assim que era dos mais promissores já saiu do páreo, que é o Ibanez Rocha. Mas ele está dizendo que talvez se candidate a Senado, né? Ele tá mas vamos ver o apoio, né? Não, mesmo ao Senado, segundo Lula Costa Pinto, é uma candidatura que já... Não tem chance. Subiu no telhado. Subiu na catedral, não é? O telhado, não é nem no telhado, né? É em outro patamar. Gente, até queria trazer um elemento aqui de eleições nessa história. Não sei se vocês ainda querem falar do caso vamos adiante, do Banco Master, né? Mas é muito importante também, já que a gente entrou nessa de período eleitoral, de trazer como é que está a treta na extrema-direita, no entorno do Flávio Bolsonaro, né? Pré-candidato. Ele tem sinalizado, assim, vocês estão sentados, né? Fiquem sentados na cadeira, tá? E se você não tá, agora senta. Porque ele tem sinalizado que quer apoiar o senador Sérgio Moro na disputa pelo governo do Paraná nesse ano, se o governador Ratinho Júnior decidir lançar a candidatura à presidência da República. Então, se o Ratinho for para a Nacional, ele estará de mãos dadas com o Sérgio Moro. E essa é uma articulação que envolve a possibilidade de filiação do Moro ao PL, depois de tudo que aconteceu
com o Jair Bolsonaro lá no passado, né? Meu Acusação Deus pública e tudo, mas a gente já entra nessa. E está ameaçando também abalar esse acordo político que foi firmado entre o partido bolsonarista e o grupo do governador Ratinho Júnior. Então, essa movimentação está acontecendo enquanto o Ratinho Júnior ainda não decidiu exatamente aonde ele vai estar, mas tudo indica que ele tem o potencial de ser o candidato do PSD, né? Porque a gente vendo as últimas pesquisas que saíram, pesquisa Quest e tudo, então ele tem um potencial ali, olhando em relação aos demais candidatos, né? O Ratinho, mas daí essa ameaça do Flávio Bolsonaro é uma maneira, entre aspas, de desestimular, né, o Ratinho. Falar, Ratinho, se você sair à presidência, você pode ficar sem o seu curral lá no Paraná. É enfraquecer, né? Porque daí a gente joga todo o peso em cima do Sérgio Moro. O Ratinho ainda nem decidiu qual é o nome exatamente que vai concorrer pelo grupo dele. Há uma disputa interna lá no Paraná. E aí, se o Flávio fizer esse movimento, trazendo o Sérgio Moro para o PL e apoiando o Sérgio Moro, fica difícil para o Ratinho ganhar a eleição de governador lá no Paraná, porque o Moro está forte nas pesquisas, mesmo sem o apoio formal do Flávio. Se eles estiverem juntos... Sim, não, a jogada até habilidosa. Habilidosa, eu acho. Da direitona aí, né, do Flávio Bolsonaro. É uma jogada habilidosa. Mas pode jogar o PSD para o outro lado também, porque se ele dá um tranco desse no PSD, no Paraná... Que está sempre com o pé em Duas Canoas. O Kassab também pode fazer outro tipo de acordo com o campo lulista em outros estados, né? Ele também tem isso. Mas o Kassab já está... cada estado ele é uma coisa. Uhum. Então... que é o elogiado, o grande articulador político do Brasil. Né? Não sei porquê, mas... Fábio. Gabi, você deu uma pista aí sobre a trajetória do Moro, né? E eu só consigo pensar naquela frase clássica. Ah, eu também. E volta o cão arrependido, com o rabo entre as patas e seu osso moído. Que é uma frase do Chaves, que define muito bem esse vai e volta do Sérgio Moro. Porque é incrível a incapacidade política dele, né? Ele sai do governo Bolsonaro por questões relacionadas ao Flávio Bolsonaro, briga com a família, depois volta, aí trai o Podemos, entra no União Brasil e agora ameaça sair do União Brasil, entrar no PL para completar o círculo de traição e de incapacidade política, porque nem o próprio União Brasil quer lançar o Sérgio Moro a governo do Paraná. Mesmo ele estando na liderança das pesquisas, ele não consegue articular o suficiente para ser escolhido como candidato. E eu só ressalto isso, quer dizer, do lado do Flávio é inteligente a jogada, né? Assim, mas eles podem tomar um contra-ataque do PSD, do Kassab, em outros estados, inclusive São Paulo, viu, gente? Tem gente falando que o Tarcísio não está querendo colocar necessariamente o Kassab como vice. O Kassab gostaria de ser ele o vice. E se ficar nessa disputa, o Kassab pode também buscar outras alternativas. Em São Paulo. Interessante, hein? Interessante, Agora, gente... E tem o interesse do próprio PL querendo a vice do Tarcísio com o André do Prado, presidente da Lesp, né? Exatamente. Então, pode não sobrar espaço para o Kassab. Como o PL está fazendo esse jogo muito duro, quem sabe o Kassab pode negociar com o outro lado, com o Lula. Ele deixa um pé em cada canoa até o fim. Pode negociar palanque de São Paulo, por exemplo. Por que não? Sim. Palanque de São Paulo. Foi mais interessante para ele, né? Apesar da força do Tarcísio em São Paulo, mas é uma possibilidade. Eu estava só lembrando aqui, falei desse histórico do Moro. Do Moro. E, gente, é sempre bom a gente lembrar dessa história, né? Como é que ele saiu da função do Ministério da Justiça, saiu atirando. Assim, verdade. Dizendo que o Jair Bolsonaro estava tentando interferir politicamente na Polícia Federal, né? Foi no momento da exoneração ali do diretor-geral da época, que era o Maurício Valeixo. Para proteger os filhos. Para proteger. Moro, né? Por isso que o Fábio estava citando aqui, né? Que o Flávio Bolsonaro estava envolvido nessa história, né? Porque as investigações estavam avançando contra ele, suspeito de desviar recurso dos assessores na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E aí, depois dessa história, que já foi assim, deixou um climão, foi o momento que eles romperam politicamente, aí teve aquela reunião ministerial do Bolsonaro e que ele falou, vocês querem que eu espere a minha família toda? É isso. Aquela reunião que foi gravada, que vazou. Exatamente. Aquela mesa que o Paulo Guedes dizia que era para jogar uma granada no bolso do servidor público. E o Ricardo Salles dizia que era para passar a boiada no meio ambiente. Exatamente. E o Moro
E ficou claro ali que o Bolsonaro estava bravo com o Moro naquela reunião, né? Exatamente. E era um momento que estava querendo, né? O Sérgio Moro estava acusando o Bolsonaro de interferência na Polícia Federal para proteger o filho. Isso. Então, é sempre bom lembrar, né? Assim, por isso que a história fica mais bizarra quando a gente pensa no Flávio totalmente apoiando o Sérgio Moro numa candidatura, né, Rodrigo? Sim, e por isso que o Fábio tem toda a razão de dizer, no meio de toda essa confusão do acerto ou do desacerto dos palanques estaduais, no meio de tudo isso ainda vem o escândalo master e você fica lá os políticos querendo saber, será que eu estou na listinha ou não estou na listinha? E o chefe do partido, será que eu posso lançar esse aqui para senador, mas esse aqui de repente aparece na lista, é melhor não fechar a chapa. Então tá uma confusão danada. Eu diria que está mais confuso do lado da direita do que do lado do Lula, né? Se a gente olhar os palanques assim, porque além de tudo tem as brigas da Michelle com a família, com os filhos, do PL, com os outros partidos. Tá uma briga danada e o bolsonarismo é muito cioso dessa coisa. É fidelidade total, canina, ou então rua. Santa Catarina foi assim com a Carol Detone. Ou é fidelidade total ou é rua. A prioridade é a família Bolsonaro, né? Não é Deus, pátria, família. É a família do Jair. Então, isso gera uma instabilidade muito grande e no meio de tudo isso ainda o escândalo do Master, Gabi. Eu não sei se o Fábio quer comentar também, ele pareceu que fez uma menção ali, a gente está no remoto, né, Fábio? Tem sempre um delayzinho. Tem um certo delay, mas eu estou concordando 100% com os comentários. A bagunça está posta, tem as delações que podem vir no futuro ainda, tem as delações relacionadas ao escândalo da Faria Lima, da Carbono Oculto, que podem envolver Ciro Nogueira. Então o jogo está virando uma bagunça a cada dia e o jogo eleitoral vai pegar fogo. Só para trazer mais um elemento do jogo eleitoral, na verdade, desse climão, né, que está na extrema-direita, se falou, né, Rodrigo? O Chico também, uma jogada, assim, que foi até astuta, né, ali por parte da extrema-direita, mas tem um episódio recente que mostra como é que está sendo o termômetro, assim, como é que está a briga, até internamente no clã Bolsonaro, envolvendo a Michelle, né, a ex-primeira-dama, porque o episódio mais recente que a gente tem, até uma apuração no nosso site da Juliana Dalpiva, é que aconteceu uma briga ali muito direta entre o Flávio e a Michelle antes do Jair ser transferido para Papudinha. Isso aconteceu agora, em janeiro, e ele teve uma confusão em que ele expôs publicamente, né? Porque tinha a questão dos horários de visita. Veja como já está inflamada a situação, que até o horário de visita para o Jair está gerando briga ali entre eles, né? Então o Flávio não quis dividir o tempo dele com a Michelle, com a filha mais velha da Michelle, né? E um irmão dela também. Então ele até disse, olha, eles não são da família. Então ficou um climão. Aí depois ainda teve a questão do Tarcísio, né? Que até então é mais recente que o Tarcísio declarou o apoio público ao Flávio Bolsonaro. Então ainda tinha uma esperança. O que a Michelle queria, né, gente, é que o Senado é pouco para ela. Ela queria uma posição, de repente, de vice numa chapa, né, com o Tarcísio à presidência. Então, já está muito claro que o candidato da Michelle não é o Flávio Bolsonaro, né, o que só deixa a situação mais triste. De forma alguma, não. Deu a confusão da visita. Não, e o que mostra também que o Flávio queria conversar a sós. Ele não queria... Ou seja, ele tinha alguma coisa confidencial que podia ser relativa a Michelle, que tem jogado pesado em vários estados do Brasil. Ganhando ou perdendo. No Ceará ela perdeu, tentou lutar para demover a candidatura do Ciro Gomes. Sim. Quem diria aí que em 2026 Ciro Gomes estaria no rolo da família Bolsonaro, né? Olha onde que ele se meteu. E em Santa Catarina ela está apoiando a Carol Detone, vai apoiar. Ela tem sido firme, pelo menos perdendo ou ganhando nos estados, mas a opinião dela ela deixa. Perdeu em 2 já, porque fica muito assim, aparece muita matéria na linha, Fábio, de a Michelle, a grande força, um nome muito mais forte, etc., por conta da ligação dela com a igreja e tal, mas ela perdeu nas 2 brigas que ela abriu ali com a família Bolsonaro, ela perdeu as 2. E a frase do Flávio eles não são da família. Aquela coisa quase que mafiosa mesmo, né? Família de sangue, né? E aí ela não é da família e o irmão dela também não, Fábio. Eu nunca me imaginei falando essa frase, mas a impressão que dá
é que Jair Bolsonaro era a cola emocional dessa família, que ele impedia Flávio, Michele, Carlos, Eduardo de um sair se matando junto com o outro, e está colocado o que a gente previa. A partir do momento que o Bolsonaro ficou preso, os irmãos e a Michele começam a se matar, começam a disputa por poder, começa a disputa de legado. É isso, o Bolsonaro era a estabilidade emocional entre essa família. Incrível dizer isso, mas parece que é a verdade. Imagina o grupo do Zap dessa família, hein? Eita, já acabou faz a tempo, gente já. viu, né, Gabi? A gente não viu o grupo, mas a gente viu um pouquinho de como o Eduardo falava com o Jair. Verdade, vazou exato, aquilo, né? exato. Xingou o pai. É, uma maneira muito amistosa, Super né? amistosa. Muito carinhosa com o pai, né? Que Exatamente. ele falava. Fábio Chape, muito obrigada, querido, pela sua participação. Obrigado, gente. Boa noite e até a próxima. Obrigado. Boa noite, querido. A gente vai continuar aqui trazendo outros assuntos relacionados às eleições, mas antes vou convidar a Cristina Serra, nossa amiga, para participar aqui com a gente do N2. Cris, bem-vinda. Oi, Gabi, Rodrigo, Chico, todo mundo que está aqui com a gente. Boa Cris, noite, querido. estamos com o pé quase no carnaval, então tem um assunto que a gente quer discutir aqui com você, porque teve até atualização hoje. Ontem falamos sobre o caso da Acadêmicos de Niterói e agora, à tarde, saiu uma decisão a respeito disso no Tribunal Superior Eleitoral, gente, que rejeitou por unanimidade 2 pedidos de liminares que foram feitos pelo Partido Novo e também pelo Missão contra o presidente Lula, o PT e a própria escola, né? A Acadêmicos, a escola que está fazendo uma homenagem ao presidente na Sapucaí. E o que eles justificaram com essa decisão? Que eles querem evitar uma censura prévia, algo que a gente tinha até conversado aqui com a doutora Maíra Recchia na semana passada, e também uma responsabilização por crimes que ainda sequer ocorreram, né? Essa negação não significa que o processo vai ser arquivado, no fim das contas. O caso continua em tramitação sobre uma eventual ocorrência de propaganda eleitoral antecipada, então, eventualmente, se acontece alguma coisa no bloco, né, esse caso ainda permanece. E o próximo passo é a manifestação do Ministério Público Eleitoral, né? Tem 3 decisões, uma delas não foi tomada ainda no Ministério Público Eleitoral. A gente teve essa decisão agora do TSE e, recentemente, também a Justiça Federal negou uma ação e teve a justificativa ali que não cabia para esse tipo de ação. E, segundo o TSE, se houver irregularidades no desfile que acontece agora, no domingo, aí elas vão ser devidamente analisadas. Mas eu quero, Cris, antes de passar a palavra para você, chamar a atenção para uma fala da ministra Carmen Lúcia nessa história, porque ela também se posicionou sobre esse caso e ela deu um termômetro do que ela acha que é perigoso. Tipo, olha, gente, cuidado com essa história, porque ela disse que a situação é como uma areia movediça. Quem entra, entra sabendo que pode afundar. Então, assim... É um terreno minado, né? É um terreno minado em ano eleitoral. É isso. Olha, gente, é complicado isso hoje no Brasil, porque a gente está vivendo esse ambiente político em que tudo vira motivo, né, de controvérsia, de ataque, a oposição usa para atacar o presidente, o governo, etc. Eu acho que a gente precisa entender algumas coisas e fazer algumas ponderações, né? Bom, em primeiro lugar, escola de samba é uma manifestação cultural e artística do povo brasileiro, né? Do povo carioca em especial, mas do povo brasileiro. E ao longo da história das escolas de samba, se você pegar alguns enredos das escolas de samba, sempre houve, né, essa expressão cultural, ela sempre foi muito contemporânea daquele momento que o país estava vivendo. Anos atrás, décadas atrás, aliás, na época da ditadura, algumas escolas de samba tiveram enredos de apoio à ditadura, né? A Beija-Flor foi uma delas, né? Eram conhecidos, inclusive, eram conhecidas as ligações, né, daquele presidente, o ex-presidente Anísio Abrão Davi, e de vários bicheiros, aliás, né, com pessoas da ditadura. Aliás, um deles, que foi presidente da Liga das Escolas de Samba, sempre foi acusado de torturador, o capitão Guimarães, né? Mas, enfim, só estou lembrando alguns aspectos para dizer que
essa expressão cultural tão importante do Brasil, né, esse que é o maior espetáculo da Terra, muitas escolas que participam dele trazem enredos políticos, né, ao longo das suas histórias. Esse enredo Acadêmicos de Niterói, o presidente Lula aparece com destaque, é um mote, mas o enredo não é só o presidente Lula, é o Brasil, são as transformações pelas quais o Brasil tem passado recentemente, é a necessidade de defesa da democracia, né? Então, eu não vejo nenhum problema eleitoral ali, não acho que a legislação eleitoral, não acho que o enredo tenha que se submeter, né, a ditames, a regras e tal estabelecidas pela legislação eleitoral. Isso é uma manifestação cultural, artística, da maior expressão da nossa cultura. Só para terminar, aquela questão do dinheiro. Porque as escolas recebem dinheiro público. Todas as escolas receberam dinheiro público, a mesma quantia, o mesmo valor, né? Então, nós vivemos num país onde há liberdade de pensamento, de expressão e liberdade artística. Para mim, eu acho que assim, esse é o aspecto principal da discussão, né? E espero que isso prevaleça e que Acadêmicos de Niterói façam um belíssimo desfile e consiga se manter no grupo especial. Ela é uma escola aspirante ao grupo especial, é a primeira vez que ela desfila, estarei assistindo e torcendo por ela. A gente já teve outras histórias no passado, né? A Cris comentou aqui. Claro que a manifestação do carnaval, politicamente, sem fazer uma referência muitas vezes às figuras, acontece toda hora, né? Todo ano, em todas as escolas. Mas já homenageou no passado, até hoje, o Alckmin, que ocupa a posição de vice do presidente Lula, que já foi rival dele no passado, lá em 2006, também tinha um boneco, assim, uma alegoria do Alckmin e também do Serra, né? Que era, na época, governador, prefeito, também... aqui no Carnaval de São Paulo. Numa escola aqui de São Paulo. O Serra foi homenageado no Carnaval. Aquela figura bem carnavalesca. Aliás, o Alckmin também, mas o Serra especialmente. Aquela simpatia aí. Simpatia total, mas tudo bem, né? Tem gosto pra tudo, tá vendo? Liberdade total. E não impediu a escola de sair na época, era aí que eu queria chegar. Mas quando a gente fala de manifestações culturais, tem um exemplo até recente no Lollapalooza, né? Vocês vão se lembrar da Pablo Vittar quando ela entrou com aquela bandeira do presidente Lula, e aí o caso foi para o TSE, porque, enfim, os partidos, né, o PL, eu me lembro, mas partidos que entraram ali na justiça, principalmente o mais interessado era o PL, porque era o adversário do presidente Lula, e depois daquilo, o que ficou decidido é que os artistas não podiam fazer nenhuma manifestação explícita que pudesse, né, configurar um apoio explícito. Agora, a gente tem que lembrar que naquele momento já era candidatura oficializada. Já era depois de abril, era né? Era final de março. Era? Final de março ainda? Eu achei que era já depois de... Porque eu não sei como é que, tecnicamente, se qualquer tribunal vai conseguir... Porque a primeira alegação de um defensor do futuro candidato dizer, não tem candidatura. Uhum. Por mais que seja óbvio que o Lula é candidato, que o Flávio Bolsonaro é candidato, o Ratinho, etc. Mas se não tem definição, não sei como é que faria para punir, né? Uhum. Até porque muitas vezes essa manifestação é uma coisa assim que não existe controle, né? Pode vir de outra pessoa. O carnaval, ele é político desde que nasceu, né? Essas manifestações, elas são comuns de todos os lados, para um, para outro, na rua. Acadêmicos do Tuiuti, naquele período do Temer, né? Estava até sob intervenção o Rio de Janeiro, fez um desfile muito crítico à intervenção militar no Rio e ao próprio governo Temer, acho que foi... Temer é meio de vampiro, não é isso? Era, tinha uma coisa do vampiro. Aquilo era 2017, se não me engano, ou 2018. Foi também um desfile forte. Eu acho que toda a polêmica eles estão se pegando muito nessa história do dinheiro. Tem dinheiro público que foi mandado para lá. Mas a Cris já falou outro dia, a doutora Maíra Recchia também. Quer dizer, o dinheiro público foi igualzinho à Embratura que manda, 1 milhão. E a Liesa é quem distribui, né? Isso. Foi o mesmo dinheiro para todas as escolas e ninguém perguntou qual é o enredo da Mangueira, da Imperatriz, qual é o enredo dessa da Portela. Nem pode, né? Seria censura prévia. Então mandou dinheiro. E aí eu vejo colegas jornalistas dizendo, não pode, estão usando a máquina pública, mas gente... Gente, eu ouvi até comparação com o caso do Jair Bolsonaro.
Que Caso usou quê? a máquina pública no caso da reunião com os embaixadores, assim. Eu achei completamente sem pé nem cabeça essa comparação, né? É uma escola de Niterói que escolhe um personagem para o carnaval. É totalmente diferente, né? É isso. Cris. É isso, concordo aí com o que vocês falaram e quero acrescentar, o samba é lindíssimo, o refrão é maravilhoso, eu já sei o samba todo, eu já comentei com vocês, eu ia desfilar, a Roberta que estava aqui, você não estava, Gabi, você estava de férias, eu ia desfilar, só que meu marido teve um problema no joelho, a gente está proibido, ele está proibido de desfilar. Está no departamento médico. Tá vendo? A solidária Cristina É. Serra vai ficar em casa. Porque isso é um projeto nosso, nós dois irmos, já que ele não vai, eu também não vou. Mas, assim, nós íamos, assim, sabe, nos jogar nesse samba, nesse enredo, é a cara do Brasil, gente. Eu falei há pouco dos enredos que homenageavam a ditadura, mas o Rodrigo lembrou o enredo crítico ao Temer e muitos outros enredos, né, politizados das escolas de samba nos últimos anos. Como eu disse, são expressões artísticas contemporâneas, elas acompanham o momento que o país vive e não pode ser de outra forma. Nós estamos falando de samba, né, que é na música uma das maiores expressões culturais do Brasil. Como é que essa música não vai refletir o que o país está vivendo? Eu me lembro de um samba popularíssimo uns anos atrás, uns 30, 40 anos atrás. O Brasil estava no auge da inflação, da hiperinflação. Se eu não me engano, foi a Caprichosos de Pilares, que trouxe um samba super crítico naquele momento, que foi abraçado. Foi um samba assim que o Rio de Janeiro inteiro cantava aquele samba, né? Então, assim, pode ser uma zona complicada do ponto de vista legal, talvez. Aí eu não sou jurista, não vou entrar nessa seara, mas, assim, para mim, qual é o ponto importante nessa discussão? É a liberdade artística de pensamento e de expressão, que é um direito constitucional, é um preceito constitucional, né, que se sobrepõe a qualquer pelo em ovo, sabe, que qualquer jurista possa achar para questionar esse enredo contra, evidentemente, o presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral. Cris, posso trazer um outro assunto aqui, né? Mudando completamente. Claro. A gente está falando de cenário eleitoral e também do nosso carnaval, claro, belíssimo. Mas trazer mais uma história do caso envolvendo Jeffrey Epstein. Aliás, essa semana, todos os dias no nosso site do ICL trazendo reportagem, apuração a respeito disso. Um CPF, gente, foi registrado em nome do Epstein no Brasil com a data de nascimento dele. Então, essa história revelada hoje no nosso site, você pode entrar lá pelo Leandro Demore e Jamil Chad. Arquivos publicados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos mostram uma lista de documentos que foram encontrados nas residências do Epstein e citam a existência de um CPF brasileiro também. O ICL confirmou a existência desse documento, que ainda consta como válido até hoje. Está aqui na tela para vocês poderem ver também. E em resposta à nossa reportagem, a Receita afirmou que o estrangeiro sem residência no Brasil deve se inscrever no CPF para controle da Receita Federal sem finalidade de identificação civil. Uma reportagem exclusiva do ICL, né, que é publicada hoje nas primeiras horas da manhã, 5 e pouco da manhã, que depois o G1, as pessoas pegam e não dão crédito. Primeiro quero fazer essa observação. Sim, praticamente copiaram a matéria, né, reproduziram. Pelo menos aquela velha observação, matéria revelada informação revelada pelo ICL, confirmada pelo G1, confirmada pelo Jornal Nacional, etc, etc. Que é o que se faz no roteiro da normalidade. Mas não, simplesmente escondem a origem. São dias de trabalho. O Jamil Chad e o Leandro Demore, da nossa equipe, estão ali debruçados, né? Enfiados no catatal do Epstein, sabe, para tentar desvendar isso. E, gente, seja mais honesto nesse sentido de dar o veículo, não é, Cris? Claro.
Inclusive, eu vi o comentário que o Jamil Chad fez também, né, no Instagram do ICL, e que ele tem toda a razão. E ele fala, ninguém é dono da notícia. De fato, ninguém é dono. Mas é uma norma, uma espécie de norma tácita, né, entre jornalistas e entre veículos, que quando alguém dá uma informação exclusiva, e dessa importância, né, num veículo, este veículo é mencionado pelos demais que vão atrás da notícia e da mesma informação, vão aprofundá-la e tal, né, mas citam a origem, quem publicou primeiro. Então, de fato, G1, ainda dá tempo de pedir desculpas e dizer a origem da informação. Mas o que eu queria dizer sobre esse aspecto do Epstein é essa informação, de fato, muito relevante de que ele não só fez um CPF aqui no Brasil, né, que está válido, inclusive, né, pela reportagem, a Receita Federal não sabe que ele morreu, não foi comunicada, o CPF está lá válido. E tem uma outra informação, o Epstein tem uma conversa em que alguém, até uma mulher, nessa troca de e-mails, pergunta se ele não gostaria de ter a cidadania brasileira. E ele diz, sim, parece interessante. Por que isso é importante? Porque quando a gente observa, lê e assiste algumas dessas gravações aí que vocês estão mostrando, isso tudo estava no arquivo dele, que foi liberado recentemente, né, vê-se o tamanho da rede de proteção que ele criava para si mesmo. Né? Não é só, ele criou uma rede criminosa com vários objetivos, a rede de abusos sexuais, né, de crimes sexuais contra adolescentes, né, a rede de negócios, né, de negócios financeiros mesmo, que ninguém entende direito, né, como ele ficou tão rico em tão pouco tempo, e isso um filme e uma série que estão na Netflix explicam isso muito bem. Ele era um vigarista, ele aplicava golpes associado a big bosses de Wall Street, de gente que tinha empresas atuando em Wall Street. Ele queria entrar em Wall Street, ele era um professor de matemática, que num dado momento da vida se aproxima dessa gente. E tem um depoimento agora não lembro se é na série ou no filme, de um desses vigaristas que foi processado. Ele fala que ele aplicava um golpe de pirâmide financeira e que o Epstein trabalhou para ele. Enfim, então tinha esse outro tipo de crime, etc. Uma pessoa metida em tantos crimes, o que ela precisa? De uma rede de proteção, né? Com muitos contatos em muitos países, né? Quem sabe ter uma cidadania brasileira com documentos aqui no Brasil, né, facilitaria a vida dele em algum momento, né? Um outro dado interessante que eu não quero deixar de registrar aqui. Estou preocupada com o tempo, porque esse assunto é longo, senão a gente fica falando muito tempo, mas um outro dado interessante. A troca de e-mails dele com outras pessoas revela que depois do movimento Me Too nos Estados Unidos, que foi a partir da série de reportagens do The New York Times, que resultou na prisão daquele produtor de Hollywood, o Harvey Weinstein, né, que assediava mulheres, jovens atrizes, etc., a partir desta cobertura, né, que é mais ou menos, eu acho que de 2017, o movimento Me Too, né, ela disse, que foi traduzido aqui no Brasil como ela disse, ganhou uma envergadura no mundo, em vários lugares, e a troca de e-mails dele mostra a preocupação dele com isso, de que talvez em algum momento chegasse nele, né? Daí, então, ele, claro, ter uma rede de proteção, né? Ter vários planos, digamos assim, né? No caso de ser atingido. E, de fato, o caso dele, ele só é preso uma segunda vez em 2019 por causa do movimento Me Too. Por causa do movimento Me Too, um jornal da Flórida resgatou uma ampla reportagem sobre a primeira prisão dele em 2008. O que teria motivado, o que motivou aquela prisão de 2008. E aí, as autoridades americanas, naquele momento, botam o olho novamente nessa figura, que tinha cumprido lá uma prisão de 1 ano e pouco e estava tranquilão, né, achando que não chegava nele. E chegou, né? Então, eu queria colocar nesse contexto todo a importância dessa informação que o Jamil e o Demore revelaram no ICL.
Muito bom. Importantíssimo. E esse caso que a gente está falando quase que diariamente aqui no ICL, né, Cris? É uma teia que envolve muita gente e a gente não pode se esquecer da tragédia que é para as meninas abusadas nessa história. Então, sempre reforçando isso aqui também. Obrigada, Cris. Bom ter você junto com a gente, querida. Valeu. Obrigado, Cris. Gabi, importantíssimo, só para finalizar muito rápido, a centralidade do depoimento das vítimas. Isso. Sempre, né? E lembrando aqui que esse sujeito foi preso, morreu ou foi morto na prisão, não se sabe ao certo, não se sabe até hoje ao certo. Há questões de perícia, né, que levantam dúvidas, mas só agora, Gabi, só agora, 30 anos depois do registro dos primeiros crimes, lá em 1996, é que a extensão dessa rede e os arquivos dele estão sendo de conhecimento do público. Então, veja, né, o tamanho da rede de proteção que escondeu dos olhos do público até hoje esse arquivo dele e esse esquemão que ele conseguiu montar, né, com tantas conexões. É isso. Muito Valeu, bom. pessoal. Valeu, Cris. Boa noite, querida. Boa quinta-feira Obrigado. para você. E Bom carnaval para Cris lá. Não vai poder ir para a avenida, mas vai curtir. vai curtir de alguma maneira, né? Aqui começou o carnaval, eu estou ouvindo aqui. Tem uma turma aqui. Aí, mas tem um carnavalzinho aqui na área. Uma turma do ICL, não sei se é no vizinho, acho que é aqui A mesmo. galera tá animada. É, o pessoal tá animado. tô ouvindo aqui a música aqui. na sede. Ó, rapidinho, gente, tem ainda uma notícia aqui sobre a Carla Zambelli, hein? O pessoal que estava esperando, lá, né? Com a expectativa, né? Não vão trazer a mulher em pleno carnaval, pelo amor de Deus. Ó, Estamos de folga. Mas ainda não tem decisão. Mas a Justiça Italiana concluiu hoje essa audiência sobre a extradição da Carla Zambelli. Durou quase 7 horas essa audiência e provavelmente em 2 semanas teremos a decisão do tribunal lá na Itália. Então, É porque eles concluíram a audiência, mas agora demora para sair anunciar o resultado mesmo. É isso. Pô, não é bom pro Flávio Bolsonaro, não, essa volta dela, não. Mas é notícia ruim, né? Vai ficar lembrando coisa ruim deles. Né? Bom, vamos nessa? Vamos nessa. Amanhã estaremos de volta aqui no N2, também o nosso noticiário a partir das 7 horas da manhã. Boa noite, pessoal. Obrigada pela companhia. Valeu, até amanhã. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico Di Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de 1 ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite.